A história completa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, a ascensão e queda da União Soviética. A União Soviética, um império que surgiu de uma revolução, cresceu à base de sangue e aço, desafiou os Estados Unidos pelo domínio do planeta e, após apenas 69 anos, desmoronou diante dos olhos do mundo. Hoje, você vai conhecer a história completa da URSS, da Revolução de 1917 até seu colapso em 1991. Prepare-se, porque essa jornada é marcada por glória, tragédia e poder. As origens revolucionárias. O czar Nicolau II liderava um império atrasado, com milhões de camponeses pobres. A Primeira Guerra Mundial expôs ainda mais as fraquezas do regime. Greves, fome e revoltas explodiram nas ruas de Petrogrado. Em meio ao caos, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder na Revolução de Outubro de 1917. A promessa era simples: pão, paz e terra. Mas logo o país mergulhou em guerra civil. Na Guerra Civil Russa, vermelhos e brancos se enfrentaram em batalhas sangrentas. Milhões morreram em combates, fome e epidemias. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, venceu, e em 1922 nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um novo mundo começava a ser moldado, mas o caminho da promessa de igualdade logo se transformaria em terror. O regime de Stalin. Após a morte de Lenin, uma disputa feroz pelo poder dividiu o Partido Comunista. Trotsky era o sucessor natural, mas Stalin, frio e calculista, venceu a batalha política e eliminou seus rivais. Ele impôs a coletivação das fazendas, confiscando colheitas e terras. O resultado foi catastrófico: queda na produção, fome em massa e milhões de mortos, especialmente na Ucrânia, no episódio conhecido como Holodomor. Ao mesmo tempo, Stalin forçou a industrialização do país. Em poucas décadas, a União Soviética deixou de ser uma nação agrária atrasada e se tornou uma potência industrial. Mas esse avanço foi conquistado às custas de sofrimento humano incalculável. Vieram então as purgas. Qualquer suspeita virava sentença de morte. Milhões foram presos, torturados ou enviados a gulags na Sibéria. O medo era uma arma de controle. E então, a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, Hitler quebrou o pacto de não agressão e invadiu a URSS. O Exército Vermelho sofreu derrotas brutais, mas resistiu, em batalhas épicas como Stalingrado. Em 1945, o Exército Vermelho entrou em Berlim. A União Soviética saiu da guerra devastada, mas como uma das maiores potências do planeta. Stalin venceu a guerra, mas deixou um legado de medo e destruição que moldaria gerações. Guerra Fria e a corrida espacial. Com a derrota da Alemanha, o mundo se dividiu entre Estados Unidos e União Soviética. Começava a Guerra Fria, uma batalha ideológica, militar e tecnológica que moldaria todo o século XX. Países da Europa Oriental foram transformados em satélites da URSS, criando a famosa Cortina de Ferro. O mundo agora tinha dois blocos, o capitalista e o comunista. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica. A corrida armamentista ameaçava destruir o planeta. Mas não era só nas armas que a disputa acontecia. Em 1957, a URSS lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. E em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar ao espaço. A União Soviética parecia estar vencendo a corrida tecnológica contra os Estados Unidos. Mas, enquanto o mundo admirava seus feitos, dentro do país, o povo enfrentava censura, escassez e repressão. A glória da corrida espacial escondia as rachaduras internas. O período de estagnação. Com a ascensão de Leonid Brezhnev, a União Soviética entrou em uma fase de estabilidade aparente, mas por trás dessa calmaria havia imobilismo.
O cotidiano soviético era marcado por filas intermináveis para conseguir pão, carne e até produtos simples como papel higiênico. A economia começava a dar sinais claros de exaustão. A cultura e a liberdade individual eram sufocadas. Escritores, artistas e dissidentes eram perseguidos. A KGB vigiava cada aspecto da vida. No campo internacional, a URSS ainda mantinha sua imagem de superpotência, mas a invasão do Afeganistão em 1979 se transformou em um pesadelo. O conflito drenou recursos, destruiu vidas e mostrou ao mundo as fraquezas do exército soviético. O império parecia sólido, mas as rachaduras já estavam à vista. Gorbachev, Glasnost e Perestroika. Em 1985, um novo líder surgiu, Mikhail Gorbachev. Jovem e reformista, ele acreditava que a União Soviética só poderia sobreviver se mudasse. Ele lançou duas reformas históricas: Glasnost, a abertura política e cultural, permitindo maior liberdade de expressão, e Perestroika, a reestruturação econômica, tentando modernizar a economia soviética. Pela primeira vez, cidadãos podiam criticar o governo abertamente, mas a economia não reagia. As prateleiras continuavam vazias e a insatisfação crescia. O nacionalismo explodiu nas repúblicas. Países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia começaram a exigir independência. O controle de Moscou enfraquecia rapidamente. Em 1986, um desastre mostrou ao mundo as falhas profundas do sistema soviético. Chernobyl. O acidente nuclear não só devastou a região, mas expôs a incapacidade e a mentira do governo. O silêncio oficial foi quebrado pela realidade radioativa que se espalhava pelo mundo. As reformas de Gorbachev prometiam salvar o país, mas aceleraram sua ruína. O fim da União Soviética. Em agosto de 1991, um grupo de militares tentou derrubar Gorbachev em um golpe de Estado. Mas a resistência popular, liderada por Boris Yeltsin, derrotou os conspiradores. Um por um, os países que formavam a União Soviética declararam independência. O Império de Ferro desmoronava diante dos olhos do mundo. No dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anunciou sua renúncia. A bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada do Kremlin pela última vez. A União Soviética, o maior país do mundo, deixava de existir. O mundo assistiu ao fim de um império, mas o legado da União Soviética continua vivo até hoje. A União Soviética criou avanços científicos e tecnológicos, mas também gerou fome, genocídios e repressão. Inspirou movimentos revolucionários, mas deixou cicatrizes profundas. Até hoje, varras, tensões políticas e a própria Rússia moderna carregam o peso da sua herança. A história da União Soviética é a prova de que impérios podem nascer com promessas grandiosas, mas cair vítimas de suas próprias contradições. E no fim, resta a pergunta: o que aprendemos com a ascensão e queda da União Soviética? E você, já conhecia a história da União Soviética? Conhece alguma curiosidade? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!